Muito bem, continuando então aqui com o Pegasus PDV, nós vimos na nossa última videoaula essa questão da fonte que foi trocada para Lucida, né? Então eu vou colocar isso aqui para pronto, ó. Isso aqui já está ok, tá? Eu vou falar de uma questão agora interessante, né? Tem um cartão aqui no A Fazer que trata do seguinte, ó, classe com montagem da NFC, tá? A nossa aplicação atualmente, ela faz a venda, né, monta a venda e imprime numa bobina, tá? Só que a partir de então, né, no módulo fiscal do Pegasus PDV, nós vamos emitir a NFC e o MFE e o SAT, mas a princípio a NFC que é o primeiro que nós estamos fazendo, né? Então vai ter um momento lá que nós vamos montar a NFC, né? Você já viu que para nós emitirmos uma NFC com a CBR Monitor, ou a gente manda um arquivo INI, né, para dentro da pasta da CBR Monitor, ou a gente monta o conteúdo desse arquivo INI e manda via sockets para o CBR Monitor, que é como nós vamos fazer, tá? Então, este conteúdo, né, a nota no formato de um arquivo INI, nós precisamos montar na aplicação cliente e enviar isso para o servidor, para ele conseguir emitir a nota fiscal e devolver para a gente o XML e o PDF, ou o XML ou o PDF, dependendo da nossa implementação, tá? Mas enfim, essa montagem aqui ó, tem que ser realizada no lado do cliente, tá? Então, analisando o nosso projeto aqui, ó, aonde é que nós vamos fazer essa montagem, né? Porque nós temos aqui na nossa arquitetura dessa aplicação Pegasus PDV, nós temos a pasta banco de dados, onde nós temos aqui as entities, né? Ou os POJO, enfim, as classes que representam nossas tabelas, na pasta tabela, os DAOs, que são os caras responsáveis por fazer aí os comandos SQL, né? Tá? Inserir, alterar, consultar e tudo mais, tá? Temos aqui alguns arquivos referentes ainda ao banco de dados, né? São as classes do More aí, tá bom? Daí nós temos esse model que é utilizado quando nós consultamos algo no servidor, né? No servidor do ERP, tá? Temos um service, que é o cara que faz a comunicação com o servidor, tá? Dentro de view, nós temos as nossas páginas, né? Lá no Phoenix, nós temos uma view model, que é quem faz a ponte entre a view e o model, né? E o modelo. Então, nós temos a figura do service aqui, que atualiza, que a view model chama o service, né? O service pega o model e tipo ele atualiza esse model, né? Porque nós carregamos os objetos lá do servidor dentro dos nossos models aqui, e a view model então ela tem a função de atualizar a view, tá certo? Através dos notify, né? Notify listeners, ela pega e atualiza a view, tá? Não é o caso aqui de ter uma view model, né? Nós não precisamos da view model aqui nessa arquitetura do Pegasus PDV. Certo. Então, onde é que eu coloco essa questão da montagem ali da NFC? Vou colocar na view? Não, né? Não tem muito a ver com view, tá? Eu quero montar um arquivo INI e mandar para o servidor. Eu coloco isso no model, dentro do DAO? Não, também não, né? Então, como não existia ainda aqui um local específico na minha arquitetura para eu colocar esse tipo de coisa, né? Inclusive já tinha até acontecido anteriormente, dentro desse mesmo projeto, que eu vou mostrar para você agora, tá? O que eu fiz foi criar uma pasta controller, tá? Inclusive tem alguns colegas aí que utilizam, no lugar do MVVM, o MVVMC. Ele usa o Model View Model Controller. Ele traz um controle aí para dar uma ajuda no modelo MVVM, tá certo? Esse nosso modelo não é MVVM, tá? Mas nós trouxemos agora a figura do controller para o Pegasus, tá? E no Phoenix vai ter controller? Talvez. Se nós tivermos algo relacionado a isso aqui que eu vou mostrar para vocês, é possível que nós tenhamos sim um controller no Phoenix para organizar melhor a nossa arquitetura e facilitar testes automatizados que nós ainda não fizemos, né? Mas chegaremos lá no treinamento, tá? Então aqui no controller, ó, eu tenho uma classe controller que exporta os controllers que eu vou criar, e eu tenho dentro de compras um compra pedido cabeçalho controller.
E é exatamente o caso que eu procurei aqui no sistema e encontrei. Realmente esse código aqui está na view, mas não deveria estar. Veja só. Compra, pedido, cabeçalho, acho que é na persist page, tá? Compra, pedido, cabeçalho, persist page. Nós tínhamos aqui um método, deixa eu ver se é aqui mesmo, tá? É aqui mesmo. Nós temos um método aqui, que é o método gerar financeiro, tá bom? E o método gerar financeiro chega um momento aqui em que ele faz um cálculo de parcelas, tá? Ele define o primeiro vencimento, daí ele pega a quantidade de parcelas, o intervalo entre parcelas, aí ele faz um laço aqui para dividir o valor total pela quantidade de parcelas. Se tiver um resíduo, ele coloca na última parcela e por aí vai, né? Então, todo esse código aqui, ó, não tem a ver com a view, tá? A view ela tem que mostrar para o cara o resultado desse cálculo, né? Esse cálculo, interessante que ele esteja em outro lugar, tá bom? Algo também interessante que acontecia aqui no compra pedido cabeçalho page, por exemplo, é que nós tínhamos aqui, ó, um compra pedido cabeçalho e uma lista compra detalhe estáticos os dois, né? Que eu ficava utilizando nas demais páginas do pedido, tá certo? O que é que eu fiz agora? Eu criei então o compra pedido cabeçalho controller. Tá aqui ele, ó, tá? Para o controller, eu trouxe aqueles dois caras estáticos lá, ó, tá? Ficou melhor organizado. E esse código aqui, que estava realizando todo esse cálculo, eu trouxe para cá, ó, gerar financeiro. Tá? Então, todo o cálculo de parcelas aí está sendo feito dentro do controller. Tranquilo? O atualizar estoque também estava sendo feito aqui, ó. Atualizar estoque, aqui ele, tá? Então, esse pedaço aqui, onde ele atualiza o estoque, eu joguei lá no compra pedido cabeçalho controller, tá certo? Poderia ter ficado aqui esse código? Poderia. Esse aqui tudo bem, tá? Não é tão grave, digamos assim, né? Coloquei para lá porque já tinha o controller mesmo, aproveitei e joguei esse para lá. Mas esse daqui, né, esse código do cálculo, realmente, ficar na view, poderia até ficar, mas não ia ficar legal, tá? Fica melhor que nós separemos isso daqui, coloquemos isso daqui num outro local, que no caso aqui nós chamamos esse outro local de controller, tá? Como é que isso pode acontecer no Fênix lá, né? Bom, normalmente no Fênix toda a regra de negócio vai estar lá no servidor, né? E o front-end, que é o Fênix no caso, né? Ele vai apenas exibir dados para o usuário e aguardar entrada de dados do usuário. Então o MVVM ali resolve. Mas pode acontecer de nós termos alguma regra de negócio que envolva algum cálculo que não tenha a ver com a view ou com o service ou com a view model, né? E aí se nós criamos um controller e colocamos essa regra, esse código dentro do controller, tá? Então apenas para explicar para você, né, que existiu essa necessidade de criar o controller aqui, pode existir essa necessidade também lá no Fênix, e que quando nós formos criar aqui a classe que vai fazer o cálculo da NFCE, que vai montar a NFCE, nós vamos certamente criar aqui um NFCE controller para realizar isso daí, tá? Então, a adoção do controller nessa aula visa mostrar para você a adoção do controller aqui no Pegasus PDV, tá?